Olá, eu sou Eliane, uma amiga de Jesus. Estou aqui em São José dos Campos, na sede do Instituto Jesus Cristo, e estou aqui para compartilhar com vocês as devocionais do livro O Caminho, do autor Stanley Jones. Nós estamos na semana 20 e hoje eu vou ler quarta-feira, com o tema O Homem com a Mente Dividida. E o texto que nós vamos ler hoje, a referência bíblica é 2 Coríntios 6, de 13 a 18, e o capítulo 7, versículo 1. O texto diz assim: Numa justa compensação, falo como a meus filhos, abram também o coração para nós. Não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras e eu os receberei. E serei o seu pai, e vocês serão meus filhos, minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Purifiquemo-nos de tudo que o contamina, que contamina o corpo, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Essa é a orientação desse texto para nós. E a devocional diz assim: Continuamos nossa consideração sobre a vida dividida. É dito que a mãe dos filhos de Zebedeu observava Jesus de longe, Mateus 27, 55 a 56. Contudo, enquanto isso, ela queria algo para os seus dois filhos, assentos à direita e à esquerda de Jesus em seu reino. Esse belo ministério para Jesus foi manchado por segundas intenções. Ela queria usar o reino para exibir os seus filhos. Uma mulher teve um colapso nervoso, porque queria que a filha se casasse com um oficial a quem pudesse exibir como genro. Ela se convenceu de que era para a felicidade da filha, mas, na verdade, era apenas para sua exibição. O conflito acabou com ela. Foi dito de Amazias: ele fez o que o Senhor aprova, mas não de todo o coração. 2 Crônicas 25, 2. Paulo coloca o perigo nestas palavras. O que receio e quero evitar é que a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. 2 Coríntios 11, 3. A divisão acontece primeiro no pensamento, depois na ação e, por fim, é interiorizada. Nós nos mantemos unidos graças a uma devoção sincera. Do contrário, começamos a desmoronar. Foi dito do filho pródigo, que desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Lucas 15, versículo 13. Ele viveu tão irresponsavelmente que desmoronou. Assim, podemos dizer não que ele viveu irresponsavelmente, mas que viveu desmoronando. A vida não tinha cimento interior. Tiago resume toda a questão com estas palavras: pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Tiago 1, versículo 8. A divisão interna projeta-se em tudo o que a pessoa faz e a torna instável e ineficaz. Uma placa em um escritório em Xangai dizia: despachamos sua bagagem para todas as direções. Estamos nos entregando a muitas direções. Não nos decidimos a ser uma só pessoa,
com um só motivo, em direção a um só objetivo. Conversão significa coesão. Um homem liberto do alcoolismo colocou desta forma: sinto-me agora restaurado, não mais correndo em todas as direções de uma só vez. Conversão significa também conservação. Significa que você não está mais desperdiçando energia e tempo em conflitos que o anulam. A oração de hoje diz assim: Cristo, de um único propósito, infunde a singeleza do teu propósito no caos das minhas divisões. Que o meu todo vá ao que há de mais alto. Que todas essas vozes que clamam sejam silenciadas com a voz do teu comando. Deixa-me prestar-te uma devoção simples e sincera, de todo o meu coração. Amém. E a afirmação do dia: se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mateus 6, versículo 22. Se os seus olhos forem divididos, todo o seu corpo será cheio de trevas. Que devocional interessante. Eu gosto muito da expressão de todo o coração. Essa expressão sempre chamou a minha atenção. O que significa de todo o coração? Algumas versões a gente encontra a palavra inteireza de coração. De todo o coração significa que eu sou 100% devotada ao Senhor. Que o meu coração é 100% dedicado ao Senhor. Eu confesso que isso é um desafio diário. Acredito que para vocês também isso seja um desafio diário. O rei Amazias, como é relatado em 2 Crônicas 25, ele foi um rei de Judá, ele queria fazer aquilo que era bom, ele queria tomar medidas e ele tomou medidas para restaurar a justiça e a boa administração em Judá. Mas ele não fez isso de todo o coração. A intenção dele era boa, mas os meios pelos quais o rei Amazias usou para conseguir isso, os meios não foram bons. Então, os meios também importam para Deus, não só as nossas intenções, tudo importa. As nossas intenções, a maneira como nós agimos, como fazemos. Amazias, ele se acomodou aos costumes pagãos daquela época. Judá tinha que enfrentar o reino vizinho, que era Edom, e para que eles ganhassem, o rei Amazias contratou então mercenários para compor o exército para que eles tivessem vitória. E ele não confiou no Deus de Israel, no Deus Todo-Poderoso. Então, o exército de Judá teve uma força que não era a força do Senhor. Isso revela a infidelidade de Amazias para com o Senhor. Amazias estava com a sua mente dividida. Ele não estava firme no propósito com o Senhor. Ele tinha boas intenções. E muitas vezes eu e vocês também temos boas intenções. Mas para alcançar essas boas intenções, nós muitas vezes nos perdemos. Nós permitimos que a cultura entre em nós, a cultura atual da nossa época, a gente permite que isso se aloje dentro de nós e isso cause divisões internas em nós. Nós começamos a ter expressões do tipo: isso não tem nada demais, não, isso não vai me corromper. E de repente nós já estamos divididos. Eu quero convidar você no dia de hoje a aproveitar a devocional e fazer uma avaliação sobre si mesmo. Como está o seu coração? Você está dedicado totalmente ao Senhor? Será que você precisa purificar alguma coisa diante do Senhor, como nós lemos em 2 Coríntios 7, versículo 1? Releia a devocional. Dedique um tempo a Deus.
e que você tenha o seu coração purificado diante do Senhor, que as suas boas intenções sejam feitas por meio de coisas boas que agradam ao Senhor, que o seu coração seja totalmente devotado a Deus, que todo o seu corpo, todo o seu ser seja a luz, seus olhos sejam luz. Deus abençoe seu dia. Um abraço.